nós estamos numa série de exposições no Evangelho de Marcos. Essa é, se não estou enganado, a quinta semana que nós estamos no Evangelho de Marcos, e nós estamos ainda no capítulo 1. Um dia nós vamos vencer o capítulo 1, irmãos, e depois iremos ao capítulo 2. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Se você prestou atenção na divulgação da liturgia do culto, tem um pequeno erro ali. Nós não vamos até o versículo 34 apenas, nós vamos até o versículo 39 hoje. Marcos capítulo 1, nós leremos do versículo 1 até o versículo 39. Vocês que fazem parte do grupo, toda semana nós enviamos lá a liturgia do culto, onde há as músicas, onde há os textos que serão lidos, onde há a pregação, e você pode utilizar aquilo para já cantar, já para se preparar para o domingo. O objetivo é exatamente esse, que você possa se preparar de espírito e corpo para o domingo, lendo o texto com antecedência, meditando no texto, cantando os hinos para juntos, como povo de Deus, adorarmos a Deus nesse lugar. Marcos capítulo 1, versículos 29 a 39 será o texto que nós leremos nessa manhã. Você já se perguntou como seria um dia na vida de Jesus? Talvez todo crente já tenha tido essa vontade, né? Eu gostaria de ter estado na época em que Jesus encarnou e teve o seu ministério, e acompanhá-lo durante um dia inteiro, e saber como ele era, com quem ele andava, como ele conversava, sobre o que ele conversava, o que ele fazia. Todos nós talvez já quisemos encher a nossa imaginação a respeito de como eram as 24 horas do dia de Jesus. Pois bem, Marcos nos dá aqui, no capítulo 1, desde o versículo 21, um vislumbre de um dia na vida de Jesus. Iniciando com o seu ensino na sinagoga em Cafarnaum, no sábado pela manhã, Marcos ele nos dá um vislumbre de um dia típico de ministério de Jesus. Como seria as 24 horas de um dia de Jesus? É quase como se Marcos quisesse que, pela nossa imaginação, passássemos 24 horas com Jesus em Cafarnaum, para melhor compreendermos o seu ministério e a sua pessoa. Num dia típico no ministério de Jesus, que Marcos quer que contemplemos, ele começa com Jesus na sinagoga, pela manhã, ensinando as pessoas a respeito do reino de Deus e derrotando as forças das trevas. Foi essa a mensagem da semana passada. Mas o dia de Jesus não acaba depois que o culto da sinagoga acaba. Depois, lá por volta do meio-dia, Jesus sai da sinagoga e vai para a casa de Pedro e André em Cafarnaum. Lá ele cura a sogra de Pedro. Mas vem o almoço então, e depois de um curto período de descanso, o dia de Jesus também não acaba. Ele cura muitos doentes e liberta as pessoas oprimidas pelas forças das trevas, no final da tarde de sábado e durante grande parte da noite. Mas as 24 horas do dia de Jesus, que Marcos quer que contemplemos, não acaba aí também. Por fim, ainda de madrugada, antes do sol nascer, Jesus se retira para um lugar solitário a fim de orar. Vejam só, que dia ocupado. Esses são os acontecimentos de apenas um dia do ministério atarefado de Jesus, que nós vamos conversar mais a respeito hoje de manhã. Nós vamos ver, então, hoje, a partir do momento em que Jesus sai da sinagoga, até o momento em que ele se levanta pela manhã, antes do sol raiar, para orar e estar a sós com Deus. Marcos, capítulo 1, versículos 29 em diante. Diz assim a palavra de Deus. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era.
Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então, ele foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Até aí, irmãos. Que Deus abençoe a pregação da sua palavra. Amém? Bom, nós vimos na semana passada que a identidade de Jesus como Messias, como o Cristo de Deus, o Filho de Deus, é confirmada e demonstrada na sua autoridade única, tanto por meio do seu ensino com autoridade, com poder, quanto por meio do seu exercício de poder sobre as forças das trevas. Com o episódio de Jesus na sinagoga, ensinando e com as pessoas com a sua mente maravilhada porque eles jamais viram aquele tipo de ensino antes. E com a demonstração do poder de Jesus sobre as forças das trevas, Marcos quer nos demonstrar a autoridade de Jesus para ensinar a respeito do reino de Deus e que ele tem poder sobre os demônios também. Com a passagem que nós vemos hoje, Marcos quer nos mostrar que a autoridade de Jesus não é só demonstrada publicamente, mas que a autoridade de Jesus também é demonstrada em compaixão pelos necessitados. E que a força e a direção para a prioridade do ministério de Jesus vem da sua vida íntima de oração, que moldam as suas prioridades. Nessa manhã, eu quero tratar a respeito dessas duas verdades, em dois pontos principais, em duas verdades que nós podemos aprender com esse texto nessa manhã. E a primeira verdade que nós podemos aprender nessa manhã é que Jesus tem compaixão pelos doentes e pelos oprimidos pelo diabo, e usa a sua autoridade para curar os enfermos e expulsar os demônios. A autoridade do rei. Versículos 29 a 34. Percebam, Jesus na sinagoga está num contexto público de ensino, onde as pessoas da cidade vão até ele. Percebam então a mudança de contexto dos versículos 21 ao versículo 28 do acontecimento, do episódio na sinagoga, para o contexto agora de intimidade, de família, de vida privada, dos versículos 29 a 31. Nós nos movemos da sinagoga para a casa de Pedro e André. Depois que terminou o culto da sinagoga, Jesus e seus discípulos, eles vão, como seres humanos que eram, para a casa de Pedro e André. E certamente com as suas barrigas roncando. Depois de uma manhã inteira de ouvir o ensino de Jesus, eles possivelmente só pensavam a respeito do que tinha para almoçar, qual seria o almoço deles. Ainda maravilhados com tudo o que eles ouviram e viram, eles queriam agora também encher a sua barriga. Mas chegando lá, Pedro é lembrado de que a sua sogra estava acamada, que ela estava doente. Quem sabe Pedro, com tudo o que estava acontecendo, de estar com Jesus, ouvindo Jesus, de ver a sua autoridade e poder sobre o espírito imundo na sinagoga, tenha se esquecido completamente que a sua sogra estava em casa acamada e que muito provavelmente a sua esposa estava cuidando dela e ele não teria almoço para eles. Ou quem sabe ele tinha simplesmente não sido informado a respeito da doença da sua sogra. Nós não podemos saber, apenas conjecturar. Mas quem pode culpar Pedro, não é verdade? Ele estava com Jesus. Pedro não queria saber. De todas as pessoas, talvez, que Pedro quisesse saber, a última seria a sua sogra, não é verdade? E talvez Pedro pensasse, olha, Jesus já teve um encontro com o demônio na sinagoga. Certamente eu não vou querer que ele lide agora com a minha sogra, né? Jesus já teve demais. Bom, brincadeiras à parte, sejam descobrir que a sua sogra estava acamada, ou ser lembrado disso pela sua esposa, Pedro e os demais, o que eles fazem? Eles informam a Jesus. Eles chegam até Jesus e dizem, Jesus, desculpe incomodar, eu sei que o senhor está cansado já, mas a minha sogra está acamada com febre. Irmãos, eles haviam acabado de testemunhar o poder de Jesus
sobre os espíritos imundos. E eles estavam maravilhados com tudo o que tinha acontecido. Com certeza passou sobre a mente deles. Será que esse Jesus, que nós estamos andando com ele aqui, que ensinou maravilhosamente com autoridade e poder, que exerceu poder sobre o espírito imundo, pode curar a minha sogra? Vamos pagar para ver. Vamos conversar com Jesus a respeito da minha sogra. Marcos, ele relata esse episódio imediatamente após os acontecimentos incríveis, maravilhosos na sinagoga. Porque Marcos quer que compreendamos que Jesus exerce a sua autoridade também num contexto pessoal, íntimo, com os seus discípulos, e não somente publicamente. Marcos quer demonstrar que Jesus se preocupa com os seus discípulos, com aqueles que são próximos dele. A cura da sogra de Pedro, ela acontece no privado. Ela acontece dentro da casa de Pedro. Se não fosse o relato do próprio Pedro, dos discípulos, nós jamais saberíamos. Por quê? Porque esse tipo de ação, esse tipo de cura, não aumenta o maravilhamento das multidões. Não traz mais fama para Jesus. Não faz com que as pessoas tenham os seus queixos caídos. Não revela mais o seu caráter messiânico para o público. Apenas revela o cuidado amoroso do Salvador pelas pessoas comuns, com as suas necessidades comuns. Porque não tem nada mais comum do que alguém de cama por causa de uma febre. Isso não é algo simples para Jesus. Não, eu só lido com multidões. Não, eu só lido com os espíritos imundos. Eu só ensino com autoridade para que as pessoas vejam. Não, Jesus se importa com pessoas comuns e com as suas necessidades comuns. Vejam a compaixão de Jesus por pessoas como eu e você, como a sogra de Pedro. E imediatamente ele vai até a sogra de Pedro. Ele não diz, não, eu vou descansar por 5 minutos, porque eu já fiz o meu trabalho, agora eu mereço aqueles meus 5 minutos de descanso, já cumpri a minha carga horária do dia. Não, Jesus imediatamente vai até a sogra de Pedro. Ele se aproxima dela sem demora. Por quê? Porque ele se importa com ela como uma pessoa. Ele se importa com ela a ponto de ir até onde ela está. Sentar ao seu lado na cama, pegar na sua mão, com um gesto de cuidado e carinho. Então, ele exerce a sua autoridade. Na presença de Jesus, a febre vai embora. Vejam, não há palavras, não há oração, não há nenhum tipo de ritual, simplesmente a presença de Jesus. Ele nem mesmo diz, em nome de Jesus, febre, saia. Não, não há nada. Jesus simplesmente a toma pela mão e a ajuda a se levantar. Nós vemos aqui a compaixão, o amor e o cuidado de Jesus por pessoas comuns e os seus problemas comuns. E qual é o resultado da cura daquela mulher? Quando Jesus a ajuda a se levantar, ela já não tem mais febre, ela já não tem mais dor, ela já está completamente revigorada. É como se ela tivesse recebido uma injeção de adrenalina e ela salta da cama, cheia de saúde e de vigor. E ao olhar para Jesus, a resposta imediata da sogra de Pedro é servir Jesus e todos aqueles que estavam naquela casa. Percebam os contrastes que Marcos quer que entendamos aqui. Os exorcismos de Jesus, eles representam a batalha de Jesus contra os seus inimigos, que representam uma batalha cósmica contra o diabo e os seus anjos. Agora, a cura da sogra de Pedro, dentro da casa, em privado, no momento de intimidade, representa a compaixão de Jesus com os seus discípulos. E a sua compaixão para capacitá-los ao serviço. Observem que o encontro de Jesus com os endemoniados, Jesus não chega, não abraça a pessoa e nem nada disso. Ele não toca nos demônios, porque Jesus não tem nada a ver com as forças das trevas. Jesus simplesmente se pronuncia e manda aquele demônio sair, mas com os seus discípulos. Jesus os toca, Jesus está presente com eles, Jesus está próximo deles, Jesus tem intimidade com os seus discípulos. Jesus não apenas vence as trevas
no seu ministério público, mas acolhe os seus discípulos e se aproxima deles. Ele também nos acolhe, a mim e a você, e se aproxima de nós, na nossa rotina diária, na nossa vida que vivemos, na nossa vida comum, nos nossos afazeres, nos nossos problemas, nas nossas dúvidas, nas nossas incertezas, medos e anseios. Jesus se aproxima de nós. E quando Ele se aproxima de nós, Ele nos cura, e Ele nos capacita ao seu serviço. Nós precisamos aprender aqui que o nosso serviço, tudo o que nós fazemos para Jesus, é um resultado da cura da nossa alma realizada por Jesus, ao nos tomar pelas mãos e nos tirar das trevas e nos trazer para próximo dEle, para termos intimidade com Ele, comunhão com Ele. O nosso serviço é resultado da salvação que recebemos. Não podemos jamais servir Jesus para ganhar algo que desejamos ou para sermos salvos. Isso é a religião das obras. Eu vou fazer tal e tal coisa e Deus vai ser obrigado a me dar tal e tal coisa. Não, o serviço não é o caminho para a salvação. O serviço é o caminho daqueles que já foram alcançados pela graça de Deus em Cristo Jesus. Cumprir regras, ser obediente, vir à igreja, dar ofertas, ser honesto, nada disso faz com que Deus se mova em nossa direção. Querer comprar a Deus pela nossa obediência chama-se legalismo. E não há nada mais contrário ao Evangelho do que isso. Jesus se move em nossa direção quando nós estamos de costas viradas para Ele, quando nós estamos correndo dEle, quando nós estamos afundados no nosso lamaçal de pecado e nós não podemos nos libertar. Ele se aproxima de nós primeiro. Ele estende a mão. Ele nos agarra e Ele nos chama para si. Então, como a sogra de Pedro, eu e você podemos, após ser alcançados e salvos por Jesus, servir a Deus como oferta de gratidão a Ele pela sua salvação na nossa vida. E na nossa vida, com certeza, há inúmeras oportunidades de serviço aos santos, aqueles que são o povo de Deus, seja no contexto da igreja local, seja no contexto de trabalho, no seu contexto de grupo de comunhão, no seu próprio lar. O Evangelho, meus irmãos, ele inverte a lógica de toda a religião humana. Porque nós não podemos fazer nada para comprar o favor de Deus. Ele já agiu em nosso favor. E toda a religião humana é basicamente como nós podemos nos tornar agradáveis a Deus, como nós podemos ganhar o favor de Deus. O Evangelho inverte essa lógica, porque Deus sabe que nós não podemos agradá-lo. Deus sabe que nós somos incapazes de fazer algo bom sem Ele na nossa vida. Assim, tudo o que nós fazemos não é para garantir um estado de salvação. Nós não servimos para garantir o nosso estado de salvação, para garantir as bênçãos de Deus na nossa vida. Não, Ele já nos abençoou, como nós cantamos, com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não, nada, nem ninguém ou coisa alguma pode nos arrebatar do amor de Deus, independente do que nós façamos ou não. Nós não servimos a Deus também para ganhar algo que desejamos. Nós servimos a Deus em resposta à ação de Deus na nossa vida. Como a sogra de Pedro. Ela foi maravilhosamente curada. Ela se levantou cheia de ânimo e forças que ela já não tinha mais. Ela olha para Jesus. O que eu posso fazer? Eu vou servir o meu Senhor. Eu vou servir quem me curou. E imediatamente ela passa a servir Jesus. Mas sabe de uma coisa? No contexto privado de Jesus, nós ainda estamos no sábado. Nós ainda estamos dentro das 24 horas de Jesus. E no sábado, os judeus não podem, em absoluto, exercer obra nenhuma. Eles só podem ir à sinagoga, ouvir o ensino, receber de Deus, voltar para casa. Eles não podem, irmãos, fazer várias e várias coisas. Na sinagoga, publicamente, Jesus ensina, expulsa o demônio. Mas mesmo assim, ele não quebra nenhuma das regras do entendimento dos fariseus a respeito do sábado.
Ele está agindo conforme manda o protocolo em um ambiente público, de acordo com o entendimento judaico sobre a guarda do sábado. Mas quando ele está com seus discípulos, quando ele está num ambiente íntimo, com aqueles que o amam e com aqueles que ele ama, a compaixão dele move ele. E ele está disposto a quebrar o entendimento errado dos judeus a respeito do sábado. Porque, legalmente falando, Jesus não poderia exercer uma cura no sábado porque ele estaria fazendo uma obra que ele estava sendo impedido de realizar pela tradição dos fariseus. Mas ele é movido pela compaixão. Por mim, por você, pela sogra de Pedro. Ele está disposto a curar a sogra de Pedro e levantar ela da cama, tomando-a pela mão, porque ele se importa com ela. Isso está registrado no Evangelho, não só porque ele se importava com a sogra de Pedro, mas porque ele se importa conosco também, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com as nossas aflições do dia a dia. Jesus está disposto a estar conosco às 24 horas do nosso dia, cuidando de nós, estando ao nosso lado para nos fortalecer. Não há nada que seja demasiado trivial para Jesus. É só uma gripe, é só uma febre, eu não vou incomodar Jesus com isso. É só uma dificuldade no meu coração, é só um problema no trabalho. Não há nada que seja demasiado trivial para Jesus. Ele se importa com todos os aspectos da nossa vida e cuida de nós em cada detalhe relativo à nossa vida. É isso que nós aprendemos com a compaixão de Jesus com a sogra de Pedro. Jesus se preocupa com a nossa vida. Por isso nós devemos também, a semelhança dos discípulos que se encheram de fé, e será que ele também não pode curar essa mulher? A semelhança da autoridade dele exercida contra os poderes das trevas. Devemos também contar para Jesus aquilo que nos aflige e levar as nossas causas até Ele. Não devemos, irmãos, deixar Jesus na igreja após o culto. Devemos levá-lo conosco para a nossa casa, para onde o nosso coração é exposto, de fato e de verdade, àqueles que amamos. Devemos repartir com Ele as nossas alegrias e as nossas dificuldades. Ele se importa conosco. E o fato dele se importar conosco nos dá confiança para ir até Ele e apresentar as nossas dificuldades, os nossos medos e anseios, os nossos temores, os nossos problemas. Mas a verdade é que eu e você recorremos a todos os outros recursos antes de irmos até o Senhor. Mas nós devemos aprender a buscá-lo em primeiro lugar. A Bíblia nos ensina, irmãos, a falarmos com Jesus sobre as nossas necessidades. Todas as soluções para os nossos problemas devem começar pela oração. A oração não deve ser uma prática relegada para momentos de desespero apenas. Realmente, agora eu não tenho mais o que fazer. Realmente, agora o médico não pode me ajudar. Agora o advogado não pode me ajudar. Já sei o que eu vou fazer. Agora eu vou orar. Não, a oração não deve ser relegada para esses momentos. Devemos fazer da prática espiritual da oração comum na nossa vida diária. Quando nós ficamos doentes, nós procuramos um médico. Quando temos problemas com a lei, procuramos um advogado. Quando precisamos de ajuda, de aconselhamento, procuramos um amigo. Mas acima de tudo, e em qualquer circunstância, devemos procurar, em primeiro lugar, o Senhor por meio da oração. Sabem por quê, irmãos? Porque Ele é o médico perfeito de que nós precisamos. Porque Ele é o advogado perfeito de que nós precisamos. Porque Ele é o amigo perfeito e leal que nós precisamos. E Ele nos convida o tempo todo a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. E Ele nos lembra o tempo todo que Ele cuida de nós. Não importa, irmãos, o quão insignificante você acha que o seu problema é, o seus sentimentos, as suas emoções, o como você vive, Jesus se importa com você, porque você pertence a Ele. Ele ama você e quer fazer parte da sua vida.
Por isso, não deixe Jesus na igreja. Leve Jesus com você para o seu lar e para todos os lugares aonde você for. E faça da oração uma prática recorrente na sua vida. Amém? Mas o dia de Jesus não acabou agora após a cura da sogra de Pedro e com certeza um excelente almoço. Ao cair a noite de sábado, depois de algumas horas de descanso, toda a cidade vem até a casa de Pedro e André. Eles descobriram que Jesus, que estava na sinagoga, que havia curado, que havia proclamado o evangelho com poder e autoridade, que havia expulso aquele espírito imundo daquele homem, tinha curado a sogra de Pedro. Então o que eles fazem? Eles trazem todos os doentes e todos os endemoniados da cidade para a casa de Pedro e André. Imaginem o caos. Imaginem só, irmãos. Com certeza você já deve ter visto algum vídeo daquelas mega promoções, como as pessoas se esbarram, se esmagam, pegam as coisas e se jogam um lado para outro. Não, porque eu quero, porque é meu, porque aquilo é limitado. Imagine as pessoas afluindo em direção à casa de Pedro. E Jesus cura muitos, como curou a sogra de Pedro. Expulsa muitos demônios, como fez com o endemoniado na sinagoga. Imagine só você. Você estava na sinagoga naquela manhã. Você ouviu o ensino de Jesus. Você viu com os seus próprios olhos que a terra há de comer Jesus expulsando aquele demônio. Então, à medida que você vai para casa, após o culto na sinagoga, você começa a se maravilhar e a pensar. E com certeza você se lembra de alguém que você sabe que está doente. Com certeza você se lembra de alguém, talvez um parente, um vizinho, um amigo íntimo de você que é oprimido pelo diabo e que ninguém, nem pessoa alguma, nem nada conseguiu ajudar. Certamente, se você conhecesse alguém doente, também iria avisá-los de que um homem na sinagoga expulsou um demônio. Certamente, se você conhecesse alguém que fosse atormentado pelos espíritos imundos, você ia correndo lá, bater na porta daquela casa. Eu acho que eu tenho a solução para você. Talvez haja esperança para os doentes e os oprimidos pelo diabo, afinal. Talvez haja esperança para você que estava na sinagoga, que ouviu o ensino de Jesus. Quem sabe ele não pode curar você também. Quem sabe ele não pode libertar você também. Assim, meus irmãos, basicamente toda a cidade vai em direção à casa de Pedro quando o sol se põe. Porque assim acaba o sábado dos judeus e agora eles podem fazer a sua vida voltar à rotina normal. E eles podem caminhar e ir a lugares. E é exatamente isso que eles fazem. E qual é a resposta de Jesus? Vejam só, Jesus já estava a manhã inteira ensinando. Jesus já confrontou os poderes das trevas. Jesus já chegou em casa e, em vez de desfrutar de um belo almoço, teve que curar a sogra de Pedro. Após apenas um curto período de tempo de descanso, em que as pessoas não iriam até a casa da sogra de Pedro porque era sábado. Jesus estava cansado. Mas qual é a resposta de Jesus? Ele atende à necessidade daquelas pessoas por compaixão. Ele vê ovelhas como que sem pastor, mesmo cansado, mesmo sendo de noite. Ele tinha todo o direito de dizer, não, já fiz o meu trabalho hoje, já cumpri as minhas horas do dia, voltem amanhã. Amanhã em horário comercial, por favor. Batam aqui apenas a partir das 8h30, das 8h30 às 11h30 eu atendo vocês. Depois eu terei o meu descanso. Não, Jesus por compaixão atende aquelas pessoas. Porque ele se importa com elas. E ele cura muitas pessoas e expulsa muitos demônios. E isso, irmãos, não acontece em 5 minutos. Isso, irmãos, não acontece em 10 minutos. Jesus vai, ao longo de boa parte da noite, tocando as pessoas, curando elas, repreendendo os demônios, impedindo com que eles falassem, porque eles sabiam quem ele era. Lembre-se da última mensagem, Jesus não queria ser reconhecido pelos demônios, que as pessoas tivessem a sua compreensão dele vinda dos demônios. Eles queriam que ele queria que o evangelho,
que a proclamação do Evangelho e a própria pessoa dele fosse quem determinasse para as pessoas quem ele era. Depois de muito trabalho árduo, tarde da noite, todos vão para casa, maravilhados, curados, libertos, perplexos com o que havia acontecido naquele lugar. Os endemoniados foram libertos, os doentes foram curados. As pessoas nunca tinham visto isso antes acontecer. Eles não tinham categorias para explicar o que estava acontecendo, quem era aquele homem e como ele fazia essas coisas. Elas apenas sentiam a alegria indizível da libertação e da cura. De alguma forma, elas sabiam que o reino de Deus havia chegado na cidade de Cafarnaum, que o Salvador do mundo estava ali, que a obra de Deus estava sendo realizada. Talvez você imagine que agora sim, as pessoas foram embora, acabou o dia de Jesus. Agora ele vai deitar a cabeça no travesseiro e vai descansar e vai voltar a trabalhar somente no próximo sábado, porque ele merece um descanso. Mas não, as 24 horas do dia de Jesus que Marcos quer que saibamos ainda não acabaram. Mesmo após todo aquele dia de ministério exaustivo, mesmo cansado, Jesus se levanta cedo, ainda de madrugada, e vai orar. Porque Jesus sabia que mesmo após ter feito tudo o que ele fez, ele não podia se dar ao luxo de pensar que merecia uma folga, um descanso. Ele precisava estar a sós com o seu Pai. E essa é a segunda verdade que a gente pode aprender com esse texto nessa manhã. Jesus encontra a sua força e direção por meio da oração. A prioridade do rei. Versículos 35 a 39. Jesus levanta cedo, antes de todos os outros acordarem, sai pé por pé da casa de Pedro e André e vai até um lugar solitário, silencioso, para orar. Jesus quer silenciar todas as vozes e quer estar a sós com seu Deus e Pai. Quer ouvir a única voz que realmente importa. Ele não deixa o cansaço físico o impedir. Irmãos, Jesus tinha todo o direito de dormir até mais tarde no domingo. Jesus tinha todo o direito. Mas ele não deixa o cansaço físico o impedir de estar a sós com o seu Deus e Pai. Ele tinha plena consciência de que não podia viver sem comunhão com o Pai por meio da oração. Jesus entendia que a intimidade com o Pai precede o exercício do seu ministério, precede tudo o que ele foi ordenado a fazer, porque ele e o Pai são um só. E ele precisa estar com o seu Deus e Pai, silenciando todas as outras vozes e ouvindo a única voz que realmente importa. A prioridade de Jesus era a comunhão com o Pai. Jesus dava mais valor à comunhão com o Pai do que o seu sucesso diante dos homens, do que a sua fama diante das pessoas como um curandeiro, um curador, um libertador. É por isso que mesmo cansado, depois de um dia exaustivo, ele sai para um lugar solitário, ele se afasta, ele caminha alguns quilômetros a fim de ficar a sós com Deus. Ele sabe que mesmo sendo filho de Deus, não pode realizar nada à parte do empoderamento e direção de Deus para a vida dele. Irmãos, é tão fácil nós estamos preocupados e ocupados com família, trabalho, igreja, com o nosso lazer e esquecermos que fomos criados para nos relacionarmos com Deus e que nunca encontraremos a verdadeira realização ou satisfação e sucesso longe de Deus. Percebam, Jesus é o Filho de Deus, é Deus encarnado e ele sabe que precisa de um tempo a sós com Deus, com o seu Pai, para realizar o propósito da sua vida. Quanto mais nós também não precisamos dobrar nossos joelhos e temos um tempo de oração a sós com o nosso Deus, com o nosso Pai. Eu e você, irmãos, somos chamados a aprender com Jesus aqui, de que a oração não deve ser um acessório na nossa vida, mas devemos viver
em oração o tempo inteiro, em comunhão com Deus constantemente. E é isso que Jesus estava fazendo. Apesar de toda a fama e sucesso, ele dedica um tempo exclusivo para Deus. Às vezes, a nossa geração, no nosso mundo corrido, nós temos que estar sempre fazendo algo, nós temos que estar sempre em movimento, trabalhando, e nós não ficamos a sós conosco mesmo, muito menos com Deus. Mas eu e você somos chamados a descansar em Deus, a estarmos a sós com Deus. Por isso, não deixe as preocupações do dia, não deixe a correria do dia a dia tomar conta de você, a ponto de você jamais ter um tempo para Deus. Não seja escravo do urgente. Dedique-se àquilo que realmente importa. Dobre os seus joelhos e ore. Os problemas estarão lá ainda. As coisas que você tem que fazer estarão lá ainda depois que você gastar um tempo em oração com Deus. Mas a sua alma, o seu coração, as suas forças, a forma que você vai lidar com as coisas será completamente diferente. Porque Deus enche você por meio da comunhão com Ele. Amém? E quando as pessoas acordam na casa de Pedro e não encontram Jesus, o que elas fazem? Elas começam a procurar por ele por toda parte. Mas onde Jesus estava? Como? Não pode. Depois de tudo que aconteceu aqui, ele desaparece. O que havia acontecido com ele? Como ele pode ter desaparecido assim? Depois de tudo que havia acontecido em menos de 24 horas, como ele pode desaparecer? Ele tem que ficar aqui para colher os louros do seu trabalho. As pessoas com certeza vão fluir de novo para cá. Quando Pedro e os outros procuram Jesus, eles o querem encontrar não porque creem nele como o Messias, como o Senhor, como o Salvador. Não porque têm fé nele. Não porque eles viram o Salvador do mundo agindo, mas pelo que ele havia feito. Pelas curas, pelas libertações e pelo ensino maravilhoso. Eles estavam entusiasmados com o ministério público de Jesus. Da mesma forma que as pessoas ficaram entusiasmadas quando ouviram o ensino de Jesus e viram na sinagoga a libertação de Jesus daquele espírito imundo da pessoa. Irmãos, entusiasmo e fé não são a mesma coisa. Eu e você não somos chamados para estarmos entusiasmados, para virmos a um culto cheio de luz e efeitos e movemos a nossa mente e coração e as nossas emoções e ficarmos cheios de entusiasmo. E saímos por aquela porta piores do que como entramos. Não, eu e você somos chamados a ter fé em Jesus, a compreender a pessoa de Jesus. Isso é um dom, é uma dádiva de Deus. Entusiasmo e fé não são a mesma coisa. Não confunda entusiasmo com fé. Vejam, ao procurar Jesus, para que ele pudesse de fato desfrutar da sua fama em Cafarnaum, os discípulos estão pondo a missão de Jesus em perigo. Como? Eles queriam que ele se valesse da sua fama e notoriedade recém-adquiridas. Temos aqui um mestre em Israel, temos aqui alguém diferente dos outros, vamos coroá-lo, vamos levantá-lo, vamos colocá-lo em Jerusalém, vamos tomar o poder e os romanos, vamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Eles queriam que Jesus se valesse da sua fama e notoriedade recém-adquiridas. Mas, irmãos, Jesus veio para pregar e ensinar a todo o Israel as boas novas do reino de Deus. E não se valer da sua fama como exorcista e operador de milagres. E quando eles finalmente encontram Jesus, percebam o tom deles. Todos estão à sua procura. Como que você está aqui no deserto sozinho? Vamos para onde as pessoas estão. Receba a honra, cure mais pessoas, faça mais milagres. Quando eles encontram Jesus e falam isso, a resposta de Jesus surpreende eles. Eles ficam abismados com a resposta de Jesus, quando Jesus os informa de que eles devem partir imediatamente para outras cidades, para que ele possa lá também pregar o evangelho naqueles lugares. Jesus não diz para que eu possa curar mais doentes, para que eu possa expulsar mais demônios, para que a minha fama aumente. Porque a missão de Jesus era proclamar o evangelho, o reino de Deus chegou na sua pessoa. Percebam, os discípulos não entenderam, mais cidades. Sair sem aproveitar a fama recém-adquirida.
sem ser coroado. Como? Jesus não se deixa de seduzir e se desviar da sua prioridade de proclamar o reino de Deus. E por que Jesus não aceita, então, o que os discípulos estão propondo de voltar à cidade e se encontrar com as pessoas? Porque Jesus veio para um propósito muito maior do que simplesmente receber fama e glória e curar e libertar pessoas. Todo o ministério de cura e libertação de Jesus, irmãos, era temporário. Como assim? As curas não eram permanentes, porque aqueles que foram curados iriam ficar doentes novamente. E um dia morreriam. Os que foram libertos poderiam voltar a ser oprimidos pelas forças das trevas se Jesus não vencesse o diabo de forma definitiva. Jesus tinha uma obra muito maior para realizar do que simplesmente curar os doentes e libertar os oprimidos. Por mais maravilhoso e incrível que isso seja, Jesus precisava pregar o Evangelho de Deus para salvar pecadores da ira vindoura de Deus. Ele veio para um propósito muito maior do que curar os nossos corpos. Ele veio para curar a nossa alma. O que nós mais precisamos não é a cura dos nossos corpos, mas é a cura dos nossos pecados. Nós precisamos da cura dos nossos pecados mais do que a cura dos nossos corpos. Jesus veio não somente para nos libertar das forças das trevas, dos demônios. Ele veio para derrotar o diabo e os seus anjos por completo, numa batalha cósmica de uma vez por todas. É por isso que ele não aceita o convite dos discípulos. Ele não se deixa desviar. A prioridade de Jesus é ensinar a respeito do reino de Deus. Irmãos, por causa da nossa escravidão ao pecado, e por causa da ira de Deus contra nós, por causa dos nossos pecados, eu e você precisamos de um Salvador. E é isso que Jesus veio fazer. E nada, nem coisa alguma, vai demover Ele do seu objetivo. Ele veio nos salvar, para trazer cura à nossa alma dos nossos pecados, para nos reconciliar com Deus, nos libertar de uma vez por todas e para sempre. Essas são as melhores notícias que nós poderíamos receber. E um evangelho que oferece a você menos do que isso é qualquer coisa, mas não pode ser chamado de evangelho. E Jesus sabe disso. A morte de Jesus como nosso substituto está no centro da vida e ministério de Jesus. E Ele encarnou exatamente para isso. Também está no centro da mensagem do Evangelho. Não existe Evangelho sem a morte substitutiva de Jesus em nosso favor. E nada, nem ninguém, nem coisa alguma vai distrair Jesus desse propósito, dessa prioridade. A prioridade de Jesus é morrer numa cruz, em sacrifício a Deus para nos substituir, para que nós não sejamos mais escravos do pecado, para que nós sejamos curados da doença que realmente nos destrói por completo, o pecado. Nada, nem ninguém distrai Jesus do seu propósito. Você também não pode se deixar distrair do que realmente importa. Não se contente com tão pouco. Não se contente com bênçãos materiais. Não se contente com prosperidade, com fama, com sucesso, com realização pessoal e profissional. Não se contente com essas coisas. Não foi por nada disso que Cristo morreu na cruz. A morte substitutiva de Jesus é para nos livrar da ira de Deus que cairá sobre todos aqueles que vivem nos seus pecados. A morte de Jesus na cruz é para nos dar as maravilhosas dádivas do Evangelho: regeneração, fé, arrependimento, justificação, adoção na família de Deus, santificação, perseverança e glorificação. Está para sempre com Deus em novos céus e nova terra. Todas essas dádivas foram compradas por Ele na sua morte na cruz e são garantidas a nós por causa de quem Ele é e do que Ele fez. Ele morreu para comprar perdão para os seus pecados, para os meus pecados, para nos livrar da ira de Deus.
para que você só experimente a graça e a misericórdia de Deus. A decisão de Jesus de ir para outras cidades e alcançar mais pessoas como eu e você, pessoas que precisam ter um encontro com o seu Salvador. É assim porque ele sabe que somente ele poderia fazer o que Deus o enviou para fazer. Ele não podia se desviar ou mudar o seu foco. O nosso Salvador conhece a nossa verdadeira necessidade e não vai se deixar desviar do seu propósito para o qual ele veio. E é por isso que ele se retira, ainda de madrugada, com os outros dormindo para ir orar. Porque ele sabia que a fama, que o sucesso, que o pedido dos seus discípulos chegaria. E ele não poderia ceder, ele não poderia desviar-se do seu propósito, da sua prioridade. Irmãos, precisamos com Jesus aprender a valorizar a oração. Também precisamos aprender com Jesus a valorizar o reino de Deus. Não existia coisa nenhuma que Jesus valorizasse mais do que isso. A prioridade de Jesus é a comunhão com o seu Pai. A prioridade de Jesus é a prioridade do reino de Deus. É por isso que ele ia de cidade em cidade, ensinando, pregando a respeito do reino de Deus. E essa deve ser também a nossa prioridade, comunhão com Deus e o reino de Deus. Precisamos aprender a levar Jesus, todas as nossas ansiedades, medos, por meio da oração. Nós precisamos aprender também a desfrutar de tempo, de intimidade em oração com Deus. Não podemos ter a oração como uma disciplina espiritual negligenciada, ou apenas como petição. Dá-me, 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 dá-me. Imagine só, no seu casamento, se você é casado, se você só pede, 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 alguma coisa está errado. Você tem que desfrutar da presença um do outro, da intimidade, da amizade, do amor. Deus também quer que desfrutemos de tempo de intimidade com Ele em oração. Jesus certa vez ensinou uma parábola. A parábola do tesouro escondido. Em Mateus 13, 44 e 46, a parábola diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Essa parábola está enfatizando o valor inestimável, o valor incalculável do reino de Deus. E para entrar no reino, vale a pena qualquer sacrifício. Aquele homem vendeu tudo o que ele tinha. Deu tudo o que ele tinha para poder comprar aquele terreno e ter aquele tesouro. O reino de Deus é mais valioso e mais inestimável do que qualquer coisa. Por que alguém abriria a mão da sua carreira para ir para lugares inóspitos proclamar o Evangelho? Por que alguém abriria a mão dos seus recursos para doar para a igreja a fim de que o Evangelho avance e mais pessoas que ele nunca viu, verá ou conhecerá possam ser alcançadas? Por que alguém abriria a mão de qualquer coisa pelo Evangelho? Por causa do valor inestimável do reino de Deus. Céus e terra vão passar, mas o reino de Deus permanece para sempre. Por isso, não troque os benefícios de estar no reino de Deus por qualquer outra coisa. Faça das prioridades de Jesus a sua prioridade. Porque no final do dia, irmãos, nada mais importa. Céus e terra vão passar, mas o reino de Deus não terá fim. E Jesus, ele morreu de forma substitutiva para nos comprar a entrada no reino do seu Deus e Pai. Que Salvador maravilhoso que nós temos. Ele não desviou-se do seu propósito. Por causa dele, nós podemos ter paz com Deus e comunhão com Deus. E certeza de entrada no reino de Deus no dia da sua manifestação. Amém? Vamos orar? Vamos colocar de pé. Eu olho para